De volta com o CBN Maceió e vamos conversar um pouco sobre Covid-19. Isso, muita gente pensou que a pandemia já passou, de que a Covid é coisa do passado e que agora é só seguir em frente, mas parece que as coisas não são bem assim. Há uma preocupação muito grande em todo o país agora com a variante da Ômicron, que, ao que tudo indica, as informações iniciais dão conta disso, de que Alagoas já conta aí com seu primeiro caso da variante. Esse é um assunto que a gente vai tratar a partir de agora com a médica infectologista, a doutora Vânia Pires, que a gente agradece, viu, doutora? Nesse feriado está conosco, conversando sobre algo que as pessoas precisam ter um pouco mais de responsabilidade. Um bom dia, doutora. Bom dia, Elias, e aos seus ouvintes. Estamos aqui mais uma vez discutindo um assunto que eu pensei que a gente não ia discutir mais nesse ano, mas infelizmente esse vírus tem feito, vamos dizer assim, várias situações que nos deixam assim de forma inusitadas, né? E por se tratar um vírus diferenciado, um vírus muito adaptado ao ser humano, é impressionante esse vírus. Bom, doutora, para que ninguém tenha dúvida, a pandemia não acabou, não é, doutora? Não acabou e a gente não tem previsão para isso. Por se tratar um vírus que a gente hoje já considera endêmico entre nós, nós teremos, acredita-se, né, que teremos surtos consecutivos até que a gente possa reduzir ao máximo a circulação desse vírus na população. E isso a gente não conseguiu nem no Brasil e nem no mundo mesmo. Agora, doutora, a baixa adesão das últimas doses, as doses de reforço, pode ter contribuído para que a Ômicron ficasse mais presente e subvariantes pudessem ser mais possíveis? Com certeza. O que acontece é o seguinte: vírus, ele tem essa facilidade de se multiplicar muito rapidamente e sempre que ele se multiplica, ele erra a transcrição de seus aminoácidos, vamos dizer assim, e ele, com isso, ele faz um filho diferente, vamos ficar uma coisa mais fácil de entender. No momento em que você tem uma modificação na formulação daquele vírus, você forma uma variante nova, uma sublinhagem, que é a chamada as mutações. O que acontece? Além do organismo não responder uma vacina de forma mais duradoura, essa vacina que nós temos até hoje, ela não dura mais do que 4 meses, mais ou menos, nós sempre teremos um vírus diferente circulando. Então, nós temos uma imunidade parcial, porque a gente foi imunizado, quem tomou as 4 doses ou 3 doses que foi recomendada, quem tomou menos ainda é pior, né? Aí essa falta de adesão, e se vê em frente de um vírus novo. Então, isso é o que faz com que se perpetue esses surtos, essas ondas, né, que elas aconteçam mais uma vez, e a doença não saia de circulação, e nem do controle. Controle, doutora, em vigilância sanitária, controle é algo possível? É algo palpável? O que falta ou o que a gente ainda precisa fazer para que controle, nesse caso, no caso da Covid-19, seja algo real, doutora? Eu tenho um binômio para esse controle. 2 situações: vigilância e vacinação. A vigilância seria notificar, diagnosticar, testar e, no momento em que tiver os surtos, tomar medidas cabíveis, que é o que está se recomendando agora. Por outro lado, vacinar a partir de 6 meses de idade. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Imunização e da Sociedade de Infectologia e outras afins. Sempre que possível, vacinar. Então, eu não vejo duas coisas que não estejam juntas.
vigilância e vacinação. Fazendo isso, nós teremos controle da doença. Não vai desaparecer. O coronavírus não vai desaparecer, mas ele vai ser controlado. Isso é importante. Essa é uma situação muito, muito interessante, doutora, porque, por exemplo, nós temos aí a variante BQ1 da Ômicron, que já é encontrada em alguns estados brasileiros. A Fundação Oswaldo Cruz fala agora da identificação de uma nova variante, lá no estado do Amazonas, a chamada BE.9. Ela também é uma versão da Ômicron, ou seja, se a gente tivesse mais gente imunizada e permanentemente imunizada com as doses sucessivas, talvez a Ômicron não circulasse tanto e essas subvariantes aí não estivessem tão presentes. E parece-me que é de uma agressividade muito grande, uma capacidade de contágio, parece-me que cada vez mais forte, doutor. É só uma impressão de quem não está dentro do segmento científico. Os estudos ainda estão sendo realizados, mas a impressão que dá é que essas variantes novas, elas têm uma facilidade maior de adaptação e a transmissão ela é muito mais eficiente. Ele vai se especializando, vamos dizer assim. As mutações vão se especializando. Por outro lado, a gente não vê o mesmo quadro grave de mortes e adoecimento grave como a gente viu no passado. Isso se deve provavelmente por duas situações. Uma seria uma variante menos agressiva, menos virulenta, que não atinja tanto os órgãos mais internos como o pulmão, cérebro, etc. Por outro lado, uma imunidade parcial, porque a maioria das pessoas estão imunizadas. Mas, enquanto a gente tiver bolsões de pessoas sem a imunização completa, a gente está dando a oportunidade do vírus circular e ele atingir pessoas vacinadas e não vacinadas. E aquelas não vacinadas, mais debilitadas, serão aquelas pessoas que terão desfecho desfavorável de um adoecimento rápido e grave e morte. E a maioria das pessoas vacinadas, saudáveis, terão doenças, vamos dizer assim, síndromes gripais, semelhante a um resfriado, mas poderão transmitir para pessoas debilitadas. Essa é a nossa preocupação. Não é só na pessoa que se contamina, mas para quem você vai transmitir. Essa é uma situação grave, é um problema muito grave. Eu fico aqui imaginando, doutora, de que a vigilância sanitária do país e principalmente o Programa Nacional de Imunização Brasileiro, ele tem um reconhecimento internacional porque o Brasil é muito diferente em absolutamente tudo, em todos os lugares. E o programa consegue, com eficiência muito grande, atingir absolutamente todos. As vacinas chegam de várias formas, em lombos de animais, em canoas, nas costas daqueles que estão no programa, chegam absolutamente nos shoppings, enfim. E a gente não consegue atingir a quem a gente precisa atingir no caso da Covid-19, no tempo e com a eficiência que as demais vacinas atingiam no passado. E me preocupa muito de que o Ministério da Saúde, pelo menos eu não tive ainda essa informação, da programação vacinal contra a Covid para 2023, doutora, porque nós já estamos praticamente no último mês do ano. A gente tem percebido que esse é um problema de desmotivação para vacinar, não só para a Covid. A gente está com os números de vacinação muito baixos, em torno de 50% em muitas vacinas inclusive bastante consagradas, como poliomielite, sarampo, etc. Então a gente está com baixas coberturas vacinais e Covid não foi diferente.
E provavelmente isso decorrente à desinformação, à falta de motivação, uma política de informação inadequada, e com todos esses movimentos anti-vacinas que aconteceram nos últimos anos, né, vem acontecido gradativamente aumentando. Então, a gente, nós que trabalhamos com vacina, a gente se preocupa muito porque não é só a Covid não que está com baixa cobertura vacinal. Tem poliomielite aí graçando, já tem suspeita de casos, de um caso pelo menos, existe uma suspeita, não está confirmado, no Brasil, e tem pessoas vindo para o Brasil, como do Afeganistão, que pode trazer a poliomielite para o Brasil. Então, assim, é preocupante, e isso é uma preocupação que deve ser encampada pelos governos, seja lá qual que aconteça, em recuperar essas coberturas vacinais. Inclusive, aumentar a adesão da população para a vacinação contra a Covid. Não tenho nem dúvida disso. Bem, o governo do estado já se mobiliza para fazer uma reunião com um grupo técnico, que se faz necessária, para compreender um pouco melhor onde é que a gente foi muito bem nas tratativas em relação aos surtos anteriores e de que maneira a gente pode avançar, melhorar, chegar até as pessoas. Parece que a gente vai ter que tomar algumas atitudes, e eu não sei por que ainda o governo brasileiro, em todos os níveis, isso não é só uma questão federal, mas os estados e os municípios ainda não associaram o ato de se vacinar a questões outras, como receber os seus proventos, você que é profissional do serviço público, a você só matricular se tiver. Parece que a gente vai ter que, de alguma maneira, associar isso a algo que as pessoas possam perder, para que a gente não tenha que perder pessoas, doutora. Isso já aconteceu em alguns momentos, né, onde a criança só se matriculava na escola se tivesse com seu calendário vacinal adequado. Isso foi uma forma que se encontrou para ter melhores números de vacinação. É possível que isso seja necessário, já que as pessoas não se conscientizam, né? Eu trabalho nessa área e eu ouço todos os dias as pessoas dizerem: eu só tomei 2 doses, nunca tive coragem de tomar uma terceira, eu não sei nem por que isso acontece, né? E a gente viu o que a vacinação fez em relação à melhoria da saúde das pessoas, só que ainda não é o ideal, ainda não está o ideal, né? Então, tem que ter vacinas novas, né? Porque se você imaginar que essa vacina que nós temos hoje circulando no país não é uma vacina que seja eficiente para essas novas variantes, ela não é a ideal para essas variantes. Existem vacinas já em fase de ser autorizada, já confeccionada, só precisa autorização e compra, que são as vacinas bivalentes. Essas sim são as vacinas atualizadas. Então, é importante que as autoridades sanitárias entendam que nós precisamos atualizar vacinas, eles sabem disso, e as sociedades que são especialistas na área recomendam a vacina bivalente para 2023. Não significa que as pessoas que não tomaram as 4 doses não tenham o dever de tomar, tem que tomar as 4 doses, e se for tomar uma 5ª dose, que seja uma vacina atualizada, pelo menos isso. É isso? Essa é a nossa recomendação. No momento, alguns estados, alguns municípios, como o Maceió mesmo, está fazendo a 5ª dose para o imunossuprimido, não é para todo mundo, mas para a Sociedade de Infectologia e de Imunização, o ideal, a 5ª dose seria com a vacina atualizada. Nós temos a vacina bivalente da Pfizer, né, que está ainda em fase de análise da Anvisa, né, doutora? Perfeito, é essa vacina que eu estou falando.
Agora, doutora, há uma situação, e eu quero aproveitar aqui para me solidarizar e, ao mesmo tempo, parabenizar a corajosa e competente magistrada, a doutora Fátima Pirauá, que, por meio do Tribunal de Justiça, exigiu de que as escolas públicas e privadas informassem ao Ministério Público, de fato, quem se vacinou, quem não se vacinou aqui no estado de Alagoas e passasse essas informações para o Ministério Público, para os conselhos tutelares. Infelizmente, por exemplo, os conselheiros da OAB não entenderam assim, caíram em cima, inclusive emitiram nota contrariando aí a doutora Fátima Pirauá. Uma série de pessoas confundiram política com vacina e também partiram para cima, mas eu quero dizer que aquele foi o momento extremamente relevante, onde alguém que está no segmento do judiciário disse, olha, a gente não pode deixar os infectologistas sozinhos, a gente não pode deixar os técnicos sozinhos, a saúde sozinha, é preciso que a sociedade e as instituições cumpram o seu papel. Onde está o Ministério Público agora? Pediu novamente essas informações. É preciso que a gente faça alguma coisa. As instituições, doutora, não podem ficar silentes, meio que concordando com essa baixa vacinação. Exatamente. É por isso que a gente sempre fala, nós indicamos, damos os indícios, mas existem as outras seções de grupos de pessoas, como o magistrado e outros mais, que vão nos ajudar nesse sentido. Então, é preciso tomar atitudes, né? Tem que ter uma atitude, não tem mais como perdurar essa situação. Bem, doutora Vânia, as pessoas vão ter que colaborar, e a forma de colaborar é, de fato, retomando aqueles cuidados iniciais, preventivos, de não aglomeração, essa aglomeração desnecessária. Eu sei que daqui a pouco tem Natal, mas é preciso que a gente contribua, a gente vai ter que usar máscara, sim, a gente vai ter que fazer higienização das mãos com água e sabão, com álcool a 70%. Doutora, a gente vai ter que voltar a contribuir, senão todos vão ficar contaminados ou muita gente pode, inclusive, chegar a perder a vida? Com certeza. Então, a recomendação nesse momento é aqueles indivíduos que não tiverem a vacinação completa, faça sua quarta dose. As crianças acima de 6 meses que tiverem a oportunidade de tomar a vacina, vai chegar o momento que vai vacinar toda a criança. Nesse momento vai estar só para imunossuprimido, mas vai vacinar todos. As mães levem para vacinar. E aqueles indivíduos que já estão com as vacinas completas, uso de máscaras em ambientes fechados, toda a higienização, etiqueta respiratória, toda a higienização de álcool em gel e lavagem das mãos. É fundamental. A gente vê que já está havendo movimento de aglomeração. Ambiente ar livre, não necessário se você não está com quadro respiratório. Mas nos ambientes fechados, gente, uso de máscara. Nesse momento, teremos que voltar a usar máscara. Não tem outra alternativa. Doutora Vânia, mais uma vez, a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada. Um excelente dia, um ótimo feriado, viu, doutora, para a senhora? Vamos descansar um pouquinho. É bom, doutora. Obrigado. Olha, a doutora Vânia Pires é médica infectologista, conversou conosco aqui no CBN Maceió.